Você sabia que um medicamento que foi criado originalmente para ajudar mulheres a engravidar pode ser a chave para aumentar naturalmente a sua testosterona? E eu não estou falando de tomar esteroides, como a própria testosterona, ou de tratamentos caros nem milagrosos. Ficou interessado? Então, continue assistindo. Antes de a gente mergulhar mais a fundo sobre qual é esse medicamento, já clica aqui no curtir esse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Bom, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista e hoje nós vamos conversar sobre essa medicação que pode ser uma revolução no tratamento da deficiência ou falta de testosterona. O medicamento que eu estou falando é o clomifeno, ou citrato de clomifeno, que é vendido aqui no Brasil como Clomid ou Indux. Essa substância, o clomifeno, ela foi originalmente utilizada então para tratar mulheres com infertilidade, para ajudar a induzir a ovulação nessas mulheres, agindo diretamente nos ovários das mulheres. Após isso, também foi utilizado para homens com dificuldade de ter filhos, então para tratar a infertilidade masculina, ao perceber que o medicamento estimulava a produção de espermatozoides pelos testículos. E só após isso foi evidenciado que, além de estimular o testículo a produzir mais espermatozoides, ele também estimulava o testículo a produzir mais testosterona. Após se descobrir isso, muitas pesquisas foram feitas para tentar observar qual era o potencial dessa substância e como ela agiria aumentando os níveis de testosterona nos homens. Por se tratar de uma medicação via oral, um comprimido, e possuir o efeito de aumentar a produção natural de testosterona, além de não ter os mesmos efeitos colaterais que uma reposição de testosterona pode ter, a promessa de aumento de testosterona utilizando o clomifeno chamou a atenção de muita gente e despertou muitas pesquisas e estudos científicos. Mas através de qual mecanismo o clomifeno vai aumentar a produção de testosterona? Bom, o clomifeno ele faz parte de um grupo de remédios chamado SERMs, que são moduladores seletivos do receptor estrogênico. Ou seja, eles agem no receptor de estrógenos, bloqueando ou ativando esse receptor, podendo imitar então a função de um estrogênio. No nosso cérebro, mais especificamente na glândula hipófise, que possui receptores estrogênicos, o clomifeno atua bloqueando esses receptores. Com isso, ele impede a ação do estradiol, dos estrógenos em geral, que iriam se ligar a esse receptor e enviar um sinal para a hipófise de que os níveis de testosterona estariam bons. Ou seja, o nosso corpo percebe que o nível de testosterona está bom através de um estrógeno que é derivado da testosterona no corpo do homem, que se conecta a esse receptor e sinaliza para a hipófise que os níveis estão bons. Quanto maior for o número a quantidade, de estrógenos nesses receptores, isso vai sinalizar para a hipófise que a produção está boa e com isso ela vai diminuir a produção de LH e FSH, outros dois hormônios que iriam para agir no testículo, iriam para, através da circulação sanguínea, chegar no testículo e estimular a produção de espermatozoides, principalmente o FSH, e o LH, a produção de testosterona. Esse é um mecanismo de autorregulação que o nosso corpo produz. E quando a quantidade de testosterona está baixa, o receptor está livre, aumenta o LH e FSH. Quando a testosterona está alta, o estradiol, o estrógeno está alto, ocupa esses receptores e sinaliza que a produção de testosterona está alta. Isso vai diminuir a produção de LH e FSH pela hipófise, pelo hipotálamo e liberação ali pela hipófise. Como que o clomifeno atua? Bloqueando o receptor. A hipófise não recebe o estradiol, o estrógeno, ela não entende então o sinal de que a testosterona está boa, está alta, e ela aumenta a produção de LH e FSH. Ela começa a liberar FSH e LH em maior quantidade, ou seja, ele atua enganando o cérebro, enganando a hipófise, fazendo com que a hipófise libere muito LH e FSH e por isso chega muito estímulo para o testículo falando aumente a produção de testosterona, além de aumentar a produção de espermatozoides. É assim que o clomifeno atua, aumentando a produção de testosterona, através de um mecanismo ali de enganar a percepção da hipófise da quantidade de testosterona circulante no sangue.
Então, com essa substância, ao invés de simplesmente a gente fazer uma terapia de reposição de testosterona, dar o hormônio pronto que está sendo pouco produzido no nosso corpo, a gente conseguiria recuperar a produção de testosterona, o que deixa realmente muitos homens animados com essa perspectiva de melhorar sua produção natural de testosterona. Isso não é necessariamente uma novidade, nós temos estudos aí desde a década de 70 até alguns mais atuais, que comprovam que sim, o clomifeno aumenta os níveis de testosterona. Porém, alguns estudos mostravam que, além de aumentar o nível de testosterona, os pacientes referiam uma melhora da libido, desejo sexual, melhora da ereção, da potência sexual e também melhora do estado geral, da disposição, da energia, da motivação. Porém, outros estudos não identificavam a melhora desses sintomas e até em alguns pacientes que a gente utiliza esse medicamento bastante na nossa prática clínica, a gente não consegue ver a melhora dos sintomas, ou seja, a melhora da libido, de uma possível disfunção erétil, ou da disposição, do cansaço, da falta de energia. E por que será que isso está acontecendo? A gente vê níveis de testosterona subindo, mas os sintomas não melhoram. Bom, existem algumas hipóteses para explicar por que o clomifeno aumenta sim a testosterona, mas nem sempre ele consegue melhorar todos os sintomas que são característicos da falta de testosterona. Uma das hipóteses se refere principalmente à ação do clomifeno bloqueando o receptor estrogênico em áreas do cérebro que estariam relacionadas à libido. Tá? Então, a gente sabe que o cérebro possui, não apenas na hipófise, mas em todo o cérebro mesmo, uma grande quantidade de receptores estrogênicos, que em alguns homens, até por talvez uma diferente quantidade de receptores e tipo de receptores, o remédio bloquearia esses receptores e, com isso, os sintomas relacionados à libido, que são muito relacionados ao estrogênio, não apresentariam uma melhora, assim como alguns sintomas também gerais de disposição, embora seja até mais comum que os sintomas que não melhorem sejam sintomas sexuais, é menos comum até do que os sintomas gerais. Algumas outras questões com relação a tipos de moléculas diferentes do clomifeno, como o enclomifeno e o zulclomifeno, parecem também interferir nisso, mas a discussão acaba ficando muito técnica e a verdade é que a gente ainda não tem 100% de conhecimento a respeito da ação do clomifeno em todo o nosso corpo e principalmente de por que alguns homens sim apresentam uma melhora de todos os sintomas, outros referem uma melhora parcial de alguns dos sintomas em alguma intensidade e alguns não têm melhora nenhuma dos sintomas, sendo que todos esses apresentaram uma melhora significativa dos níveis de testosterona. Enfim, o clomifeno é sim uma substância muito promissora, ele possui um mecanismo de ação interessante, ele comprovadamente aumenta a testosterona, mas esse aumento nem sempre é acompanhado da melhora dos sintomas. E por que então esse remédio não é tão conhecido? Bom, existem algumas hipóteses também para explicar por que o uso desse medicamento não é tão difundido e nem a informação sobre ele é tão conhecida. Existe um grande interesse da indústria farmacêutica em desenvolver novas medicações, novos tratamentos, e claro, a indústria farmacêutica tem o interesse também de lucrar, de ganhar dinheiro, é uma empresa, e com isso a gente tem sempre o lançamento de novos tratamentos, novas medicações, inclusive temos recentemente várias formas novas de tratamentos de reposição de testosterona sendo lançados principalmente nos Estados Unidos, alguns na Europa, aqui no Brasil ainda não chegaram, mas que são via oral, via nasal. Então, existe um interesse muito grande em divulgar novos produtos, obter o lucro que essas empresas visam, e por isso uma molécula que é bastante antiga, que já é barata e comercializada livremente, pode até ser manipulada, já não tem tanto apelo, tanto interesse da indústria farmacêutica em patrocinar estudos a respeito disso. E as pesquisas são muito menores, né? Todo o investimento que é disponível para se pesquisar essa substância é muito menor do que para outras novas substâncias. Bom, o conhecimento a respeito do clomifeno e de várias outras substâncias que interferem com a testosterona é realmente muito interessante. Mas é importante você levar em consideração que nós estamos falando de medicamentos que possuem efeitos colaterais
e que qualquer tratamento deve sempre ser realizado com orientação médica. Então consulte o seu médico antes de pensar em tomar qualquer medicação. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse conhecimento tenha sido importante e agregado bastante para a sua saúde e também para a sua informação. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, deixa aqui a curtida, compartilha ele com outros colegas aí, amigos que podem se interessar pelo vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Por hoje é isso. Cuide-se e até o próximo vídeo.